Está começando mais um Drops Design, um conteúdo desenvolvido pelo programa de pós-graduação da Unicinos, que aborda assuntos do cotidiano e estabelece as relações com as teorias acadêmicas desse campo do conhecimento. Hoje nós estamos aqui com o professor doutor e meu orientador, Celso Skaletsky. Oi, Celso, beleza? Oi, Cris, tudo bom? Tudo ótimo. E também está aqui conosco o professor doutor Felipe Campelo. E aí, Felipe, beleza? Tudo ótimo. Eu sou Cristiano Fragoso, especialista e mestrando em design estratégico pela Unicinos, e eu vou começar aqui então nossa conversa fazendo a primeira pergunta. E a pergunta vou fazer para ti, Celso. Tá? Para começar a nossa conversa, eu quero saber o seguinte: existe diferença entre design e projeto? Nossa, essa é uma pergunta difícil, né, Cris? Aliás, a gente vem estudando Isso que eu fiz já para faz ti, bastante. né? Tá, eu acho que a gente poderia tentar. Não é nada original, aliás, essa pergunta, mas é muito importante, Cris. Assim, no sentido de tentar entender o que seria o sentido de design, né? Uma área super importante que vem crescendo assim nas últimas décadas, assim, de atuação em novos campos de atuação, e sempre se faz essa relação, acho que entre design e projeto. Talvez o que mais aproxima a definição da palavra design seja mesmo projeto. Projeto nesse sentido de algo de se projetar no tempo, de criar alguma coisa que não existe, que poderá existir no futuro, e que o design tem a centralidade no projeto, né? Então, assim, eu acho que aquele design que muitas vezes as pessoas têm uma ideia de design como sendo uma coisa bonita, uma forma, né, ou algo apenas funcional, não que não seja importante, né, mas apenas funcional. Essa é uma visão que a gente tenta discutir bastante aqui no nosso PPG, de trazer novas formas de imaginar o que poderia ser esse projetar no tempo e como que ele poderia, essa maneira de pensar, que eu acho que é muito importante, né, do designer, como que ela pode servir não só para o design propriamente dito, mas para outras áreas do conhecimento, para outros profissionais. Uhum. Isso que tu está trazendo, acho que vai muito em encontro a segunda pergunta que eu quero fazer para o Felipe. Felipe, me diz uma coisa, passar a bola para ti agora. Hoje, as organizações, o mercado, eles vêm demandando cada vez mais por essas competências do design. Por que tu acha que isso acontece? Bom, eu acho que vem por duas razões, né? Uma pela própria falência digamos, das formas anteriores de lidar com problemas complexos, tá? E, por um lado, ou seja, ele não está dando resultado, tá? Trabalhando de uma maneira, vamos chamar, mais convencional, e por outro vem justamente um modo de pensar baseado em projeto, tá? Ou seja, numa perspectiva de uma cultura muito própria de design, que venha colaborando para as organizações a lidar com a complexidade, com um processo de inovação cada vez mais rápidos ou em contextos muito mutáveis, e que, de certa forma, até então, não existia propriamente, vamos simplificar, um ferramental adequado para lidar com isso. Tá? Então, a gente está, quando a gente traz uma visão de design para o contexto organizacional, a gente está buscando gerar sobrevivência para as organizações, geração de inovação, e inovação no sentido de um desenvolvimento que seja relevante, que gere realmente valores para todos os stakeholders envolvidos, a sociedade, a empresa, os consumidores, os seus fornecedores e assim por diante. Até eu gostaria de complementar um pouquinho o que o Felipe falou, acho que eu concordo muito, a gente vê muito essa importância que é dada hoje ao design, mas para a gente tentar entender por quê, né? Como que o design pode realmente contribuir para as organizações, para a inovação social, para a construção de experiências em pontos de venda. Então, isso tudo tem na sua origem essa forma de pensar. Então, vamos tentar entender o que seria exatamente essa forma de pensar do design, que tem muito a ver com essa cultura de projeto, que era a pergunta do Cris ali logo no início, porque quando nós, designers, quando a gente está desenvolvendo
novos projetos, a gente está não só construindo mundos futuros possíveis, mas a nossa forma de raciocínio ela está habituada a trabalhar com essas questões que podem ser importantes, como o Felipe falou, para as organizações, como, por exemplo, correr riscos, né? Trabalhar com o erro, aceitar a ideia do erro, trabalhar com problemas complexos e muito mal definidos. Isso é algo que é muito comum na atividade do designer. Então, você que está nos ouvindo aí, até boa tarde, boa noite para todo mundo, me esqueci de saudar. Então, para vocês que estão nos ouvindo, acho que vocês que têm experiência de design, vocês sabem que é assim mesmo que a gente pensa e trabalha, assim, sempre tentando atender ou transformar alguma situação numa situação mais apropriada, mais desejada para o que a gente busca, né? E isso não passa por um caminho muito linear. A gente está acostumado com essa ideia de trabalhar com elementos que surgem e que nós precisamos fornecer respostas naquele momento. Então, isso é muito importante para um mundo complexo que a gente está vivendo hoje, para um mundo tão dinâmico, né, que com tantas necessidades novas. Vejam, nós estamos passando nesse momento dessa gravação a pandemia, né, e tudo que a gente está vivendo e como a gente precisou se adaptar rapidamente a isso. Então, esse pensamento do design ele pode ser muito útil, não só para desenvolver projetos de design, como a gente está acostumado a conhecer, que também, evidentemente, também são importantes, mas para outras áreas. Legal, eu acho que eu vou aproveitar esse gancho que você está falando de uma certa aplicabilidade, de um olhar onde que esse assunto aterrissa, né, Celso? Para fazer uma pergunta mais direta, quando a gente fala em projeto, é normal que se tenha noção daquela relação de um problema claro e uma solução para esse problema, né? Eu queria que tu me dissesse um pouco da tua visão de como o design trabalha essa lógica de problema-solução. Eu acho que todas as pessoas que já trabalharam com o projeto, por exemplo, estão acostumadas, quando recebem um briefing, né, ou um briefing de um cliente, esse briefing geralmente ele vem cheio de lacunas e ele é muito mal definido. Isso é algo que é normal e é o que acontece geralmente. Então, o nosso trabalho é de tentar melhor compreender essa necessidade que alguém nos demanda e isso só pode acontecer projetando. Ou seja, eu não tenho que esperar que esse meu problema vai ser perfeitamente definido para pensar, bom, agora eu vou fornecer uma solução para alguém, né? Eu vejo o problema como uma construção, como uma interação e uma outra característica desse mundo do design é, por exemplo, a ideia da empatia, ou seja, eu melhor entender aquela pessoa para quem eu estou fazendo alguma coisa. Então, isso é uma capacidade que nós, no design, nós procuramos desenvolver e é mais um outro fator que pode ser de muita importância para outras pessoas, não somente no desenvolvimento de projetos de design, mas, claro, entender como esse problema ele é construído e mesmo problemas de design é essencial para nós e é o que a gente procura trabalhar aqui no PPG Design da Unicinos. Legal. Então, aproveitando isso que tu colocou agora, Celso, eu já queria fazer uma pergunta de fechamento aqui para vocês dois. Vou começar perguntando para o Felipe, depois o Celso entra na mesma pergunta. Né? Mas, afinal, assim, o que é... Nós estamos falando de design, mas e o design estratégico? Como é que a gente pode... Se é que a gente pode defini-lo, como que a gente pode definir ou dar uma ideia mais clara do que significa? Design estratégico eu não chamo de método, nem de teoria, mas sim de uma abordagem que procura desenvolver, dentro de contextos organizacionais, tá, uma difusão de uma cultura de design. Tá, e que isso vai, de certa forma, respingar desde das questões mais óbvias em termos de desenvolvimento de produtos e serviços, tá? Até mesmo repensar os processos dentro de uma determinada organização, seja uma empresa comercial, industrial, de serviços, seja uma organização social, uma escola, uma universidade, o que seja. Então, ou seja, é uma abordagem baseada num pensamento de design que visa a construção de estratégia de inovação.
tá? Pode parecer muito simplista, tá? Mas na prática faz muita diferença. Então, essa questão de construção de uma cultura dentro de um contexto, tá? Leva tempo, não é algo que literalmente se compra, tá? Ou seja, que é construído de uma maneira empática, em colaboração, com uma mudança de modelos mentais que muitas vezes dentro das organizações é muito difícil de ocorrer. Muito difícil e cada vez mais importante. Celso, teu olhar de design estratégico. Bom, o meu olhar, claro, eu sempre vou por essa ideia de um pensamento em design, de uma cultura de design, como o Felipe falou, de trazer essa cultura de design para as organizações. E isso passa, um dos aspectos que caracterizam também essa cultura de design é essa crítica, essa capacidade crítica de questionamento, de indagação sobre o que é o mais importante nós fazermos para que uma determinada organização, seja ela uma organização empresarial, pode ser uma organização não governamental, nós podemos estar falando de design para inovação social também, existem várias áreas que o design estratégico atua e sempre existe, ou um dos pontos muito importantes dessa atuação passa por essa reflexão crítica desse contexto. Então, já que esse problema, já que o contexto ele não é algo bem definido e que nós temos essa capacidade de construir coisas junto com os outros, né, nesta construção e nesse questionamento, nós podemos assumir, enquanto designers, uma posição estratégica na medida que nós podemos auxiliar, né, outros a melhor definirem as suas visões de futuro, para onde a minha organização quer ir para o futuro. Então, isso pode ser feito pela nossa capacidade crítica, de questionamento, de indagação, de colocação de problemas, ou de questões, visando que um mundo melhor, né, um mundo mais sustentável e novos caminhos para as futuras gerações. Perfeito, gente. O papo tá ótimo, né? Conversa muito boa. Mas como o nome do programa mesmo diz, aqui é apenas um drops, né, de todo o conteúdo de reflexão, que esse e outros assuntos são tratados no programa de pós-graduação em design estratégico da Unicinos. Então, queria agradecer a presença do Celso Scaletsky, do Felipe Campelo, além de convidar vocês todos que estão nos assistindo para acompanhar os próximos programas do Drops Design. Valeu, gente. Um abraço. Outro abraço, tchau.